Deus nos conceda a disposição de Filipe para correr e anunciar o Evangelho. Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26. Esse é o nosso texto, né? Atos é um livro que conta o começo da igreja, escrito por Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. O comecinho de Atos é uma conexão direta com o final de Lucas. Atos já começam expandindo um pouco mais aquele conteúdo. E no ponto que a gente está agora, já teve perseguição em Jerusalém. E aí os apóstolos saíram, os discípulos saíram, ficaram os apóstolos. E mais tarde, Pedro e João, apóstolos, saem também por uma viagem rápida a Samaria. Porque Filipe, o diácono, estava lá pregando o evangelho e o povo de Samaria havia recebido muito bem a palavra do Senhor. E aí, esse momento passa, Pedro e João voltam para Jerusalém, e aí começamos o nosso texto de hoje. Filipe era o diácono que estava pregando o evangelho em Samaria. E um anjo do Senhor falou com ele, um mensageiro de Deus, um enviado celestial. Vá para o sul. Ele estava no norte, lá em Samaria, ou melhor, porção central, né? Norte de Jerusalém. O mais norte ainda era Galileia, mas ele estava em Samaria. E veio ordem, vá para o sul. Vá para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. E essa estrada, ela era uma estrada importante também, como uma rota para os países ao sul de Israel. Lá foi, né? Ele se levantou e partiu. Uma senhora de uma caminhada, não era tão pertinho assim, e ele foi. Foi para lá. E no caminho, ele encontrou um eunuco da Etiópia, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Os eunucos, na antiguidade, eles eram pessoas que nesse caso de eunucos do palácio, eram pessoas que eram castradas, sim, isso é terrível, mas era isso, para servirem no palácio, para que eles não tivessem a possibilidade de profanar o patrimônio da casa real. Eu vou ter que explicar isso aqui, porque você talvez pensou em sexo e eu estou falando em patrimônio. É que na antiguidade, o pensamento sobre sexo e herdeiros, ele era bastante patrimonial. A mulher era um patrimônio e os herdeiros herdavam o patrimônio. Então, o sexo, o adultério, ele levaria a uma quebra de transmissão hereditária. Se a mulher tivesse sexo com um homem que não fosse seu marido, claro, ficaria a dúvida se um filho gerado era filho do marido ou não, né? Se ele tinha-se uma transmissão legítima ou não. Então o eunuco, ele não poderia gerar filhos. Então haviam eunucos que eram castrados com a remoção dos testículos, e esses homens ainda podiam ter uma vida sexual, e haviam aqueles que tinham, então, a completa remoção do pênis. Dependia um pouco da cultura, como é que se fazia isso, mas a ideia era essa, né? Que não houvesse risco de esse homem se aproveitar de alguma mulher da família real, seja por sedução ou por estupro ou o que seja, e então haver uma quebra dessa harmonia patrimonial. Então, era muito comum na antiguidade que figuras do palácio, pessoas importantes, fossem eunucos. E ele era um eunuco oficial encarregado dos tesouros de Candace. Candace não era um nome próprio. Acabava sendo usado como se fosse, mas era um título. Candace era como se fosse assim, imperatriz pra gente, né? Era a rainha da Etiópia, a rainha dos etíopes, e também Etiópia não era o que é hoje. O que nós chamamos de Etiópia, o atual país Etiópia, não era o mesmo território que nessa época era chamado de Etiópia. As regiões eram diferentes, os nomes foram mudando, né? E hoje nós temos uma região mais restrita do que era essa antiga Etiópia. E esse homem, esse eunuco, esse ministro, ele veio a Jerusalém para adorar a Deus. E ele estava voltando para casa lendo em sua carruagem o profeta Isaías, o livro. Na região da Etiópia havia gente do povo de Deus. O que aconteceu foi que na época do rei Salomão, uma rainha da Etiópia, uma mulher muito importante, ela foi a Israel, curiosa pela fama que Salomão
tinha alcançado no Oriente Antigo. E ela ficou bastante tempo em Jerusalém. Ela fez, vamos dizer assim, um turismo muito longo por lá. E quando ela voltou, ela estava tão impressionada que ela pediu para Salomão enviar uma comitiva com ela. Pessoas que ensinassem ao povo dela o caminho do Senhor. E ele mandou. E assim, então, gente do povo de Israel perdeu conexão com o seu país, foram morar numa terra distante e eles perderam o contato com Israel. E isso passaram-se as eras. Se você tiver curiosidade, dá uma pesquisadinha. Século XX, o atual Estado de Israel, Operação Salomão. É um negócio digno de páginas da Bíblia. Milagres acontecendo, o Senhor provendo que povo de Israel que vivia naquela região, descendentes desse povo ainda que eu comentei agora, fossem resgatados para voltar para a terra de Israel e não serem exterminados naquela região. Daí é que nós temos a origem dos judeus negros. Sim, se você não sabia, existem judeus negros. Eles são descendentes tanto dos povos etíopes quanto do povo de Israel naquela região. Uma história longa, uma história belíssima e que, na leitura que eu faço da Bíblia, aponta nitidamente para a volta de Jesus. Mais assunto mais para frente ainda. E aí, esse homem então, sendo ele alguém que conhecia o povo de Deus, conhecia a Deus, porque a Etiópia tinha recebido essa comitiva séculos antes, ele lia o livro do profeta Isaías. Vamos lembrar que livro naquela época não era isso aqui, era um rolo enorme de pergaminho. E o Espírito falou para Filipe: Filipe, se aproxima da carruagem e acompanha. E aí Filipe acompanha. Gente, a carruagem era puxada por cavalos. Como é que Filipe acompanhou essa carruagem? Correndo. Era um esforço evangelístico, né? Filipe ficou ali correndo do lado da carruagem, o homem lendo lá o pergaminho e Filipe correndo. E Filipe correu ali, né? E ouviu o homem lendo, leitura em voz alta, e perguntou assim: ei, você entende o que você está lendo? E isso era Filipe correndo e a carruagem seguindo. E o homem respondeu: como é que eu posso entender se ninguém me explica? E a carruagem segue e Filipe corre. E ele convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Aí Filipe então pode respirar, segue a carruagem e agora Filipe está sentado ao lado do eunuco. E ele estava lendo, esse eunuco, a seguinte passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar nos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Um trecho lindo lá do Antigo Testamento. E o eunuco perguntou para Filipe: Filipe, me diz uma coisa. O profeta aqui está escrevendo, mas ele está falando de quem? Ele está falando de si mesmo? Ele está contando a sua história? Ele está falando do seu futuro? Ou ele está falando de um outro? E aí Filipe pegou essa passagem, só para lhe dizer, tá? Essa passagem é sobre Jesus Cristo. Ele pegou essa passagem, tá? Você pode achar lá em Isaías 53, tá? A partir do verso 7. E ele foi seguindo e anunciando as boas novas de Jesus. O pessoal que não acredita que Jesus é o Messias, eles têm que pular alguns textos da Bíblia. Aliás, toda heresia, você vai ver que o pessoal, ou eles pegam textos que não fazem parte da Bíblia e chamam de sagrados, ou eles têm que tirar um pedaço da Bíblia, ou muitos pedaços. Às vezes fazem as duas coisas, né? Pegam um outro livro qualquer e suprimem parte da Bíblia. E o pessoal que não crê que Jesus é o Messias, suprime essa parte. Porque fala, não, esse Jesus lá que veio naquela época, ele morreu, né? Ele morreu e o Messias, ele tem que restaurar o Israel. Sim, mas o Messias não acabou sua obra ainda, ele ainda voltará uma segunda vez. E aí como é que fica esse texto de Isaías que fala que ele foi levado para o matadouro? Ué, esse Messias tem que morrer, como Jesus morreu, né? Foi humilhado, não deixou descendência, porque foi assassinado. É isso que o texto está dizendo. Sua vida foi tirada da terra. Então, quem ainda não crê em Jesus como seu Messias, mas crê em Deus, tem que ler melhor a Bíblia. Tem que ler melhor o profeta Isaías, inclusive, né?
E aí, Filipe pega esse texto e vai explicando para ele, anuncia as boas novas de Jesus, e prosseguiram pela estrada, e chegaram num lugar onde tinha água. E aí o eunuco tomou a iniciativa, falou, olha aí, ó, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? E o Filipe falou, você pode, se você crê de todo o seu coração, você pode ser batizado e sim. Ele falou, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse homem, ele já acreditava em Deus, tanto que ele estava ali, ele foi adorar. Eu me fez uma viagem, gente, sair da antiga Etiópia para Jerusalém de carruagem era uma viagem de uma vida. E ele foi lá para adorar a Deus e ele voltou. Veja que ele não era um homem só de rituais, né? Ah, faz o ritual e vai embora, não. Ele volta na carruagem dele com o rolo do profeta Isaías aberto e lendo, né? E curioso ali. E assim que tem a oportunidade, pergunta para aquele rapaz que vem ali correndo, né, Felipe, de quem que esse homem está falando aqui? Então ele era um homem com o coração voltado já para esse anseio da palavra de Deus. E aí ele pronunciou essa maravilha. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele disse palavras que muita gente daquela época não tinha essa compreensão ainda. E assim ele deu ordem para parar a carruagem, e Filipe e o eunuco desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe assim, repentinamente. Então Filipe recebeu a ordem do anjo, saiu de Samaria, desceu até a estrada de Jerusalém para Gaza, mas quando acabou o batismo, o Senhor foi lá e arrebatou ele, tirou ele de lá rapidamente. E o eunuco não viu mais Filipe. Filipe sumiu, mas ele estava cheio de alegria e seguiu o seu caminho. Provavelmente, esse eunuco aqui foi o primeiro de uma série de pessoas que se converteram a Cristo naquela região e deram origem à igreja da Etiópia. E isso é muito interessante porque quando o evangelho chegou à Etiópia, muitos séculos depois, se descobriu que já tinha igreja lá. E era o pessoal, essa turma aqui. Então isso aqui deu muito, muito, muito fruto. E ele seguiu seu caminho. Só que Filipe apareceu em Azoto, que era uma outra cidade bem longe dali. E dali foi para Cesareia. Cesareia era uma cidade costeira. Era uma das duas cidades que recebeu esse nome, né? Cesareia era a cidade de César. Fizeram uma reforma na cidade e botaram esse nome para bajular o imperador de Roma. E ele pregava o evangelho por todas as cidades por onde ele passava. Então Filipe vai, ele sai de Jerusalém por perseguição, né? Vai para Samaria pregar o evangelho. Lá ele prega, tem êxito, recebe uma ordem de um anjo, caminha para o sul, para a estrada de Gaza. Lá tem encontro com o eunuco, é arrebatado e ele aparece em Azoto, vai para Cesareia e prega o evangelho em todas as cidades por onde passava. Filipe, ele é um diácono, que é aquele assim que eu acho que todo líder de igreja queria um diácono desse na sua igreja, porque ele foi chamado para o diaconato para basicamente distribuir comida, né? Pegar a comida que era trazida para as viúvas pobres e distribuir. Mas olha o que esse homem faz ao longo da sua vida, né? Ele distribui a comida mais preciosa, que é essa aqui, a palavra de Deus. Então Filipe é um homem extremamente frutífero para o evangelho. Um homem que ele é um exemplo para nós, como foi Estevão também, né? No seu testemunho, na sua pregação. E Filipe tem uma vida extraordinária. A gente não sabe muito mais sobre ele, mas ele nos deixa agora nessa história, passando em todas as cidades, pregando o evangelho por onde passava. Um encerramento maravilhoso para esse capítulo aqui. E aí a gente se prepara agora para voltar ao terrível Saulo, que respirava ameaças contra a igreja, que entrava nas casas e arrastava homens e mulheres e lançava na prisão. Nós vamos ter que nos deparar com esse terrível Saulo e ver que maravilhoso destino que eu aguardava. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Leia sua Bíblia e volte no próximo vídeo, porque a gente não para não. Aqui a gente segue fazendo aqui o nosso objetivo, que é estudar a Bíblia. Até a próxima.